Boa noite a todos. Nos preparando para a noite de hoje, em que devemos elevar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo por estarmos nesta busca, por canalizarmos um tempo para o aprendizado, para as reflexões. Nos mantenhamos firmes com confiança e Deus abençoe os nossos bons propósitos. Vamos trazer alguns pontos para refletirmos juntos. Se há aqueles que se encantam com o maravilhoso, com o sobrenatural e até entendem que isso engrandece a Deus, há aqueles que buscam a razão, a lógica e acabam por se afastar e negar certas narrativas religiosas. A doutrina espírita vem justamente por ter como um dos pilares a ciência, vem esclarecer fatos à luz da razão. Jesus afirmou: não vim para derrogar a lei, mas dar cumprimento. Vamos começar analisando a ressurreição de Lázaro, que muitos entendem como Jesus devolvendo a vida ao amigo que estava morto. João nos narra que Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava enfermo. E Jesus demora alguns dias para chegar à Judéia. E quando chega, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Maria, ao saber por sua irmã da presença de Jesus, vai rapidamente ao encontro dele. E muitos judeus que estavam presentes, consolando-as, a seguem. E ela, encontrando Jesus, lança-se aos seus pés e diz, chorando e chorando, que o irmão não teria morrido se ele estivesse lá. Todos que acompanhavam a cena choravam também. João narra que Jesus também chorou o amigo morto. E Jesus, gemendo outra vez em si mesmo, nas palavras de João, é encaminhado ao túmulo. Era uma gruta em cuja entrada estava posta uma pedra. E Jesus pede que tirassem a pedra e Marta diz: Senhor, ele já cheira, porque está morto há 4 dias. E Jesus lhe responde: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos, diz: Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que nem sempre me ouves, mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, para que creiam que tu me enviaste. E assim falando, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E saiu aquele que estava morto, ligados os pés e as mãos com faixas e envolto seu rosto num lenço. E Jesus pede para que desatassem os panos e o deixassem ir. João relata que muitos que vieram ter com Maria e viram o que fizera Jesus, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram o que Jesus tinha feito. Essa narrativa belíssima do cristianismo perde a sua grandeza se compreendermos que Lázaro não estava morto, e sim num estado letárgico, como nos fala Kardec na Gênese. Kardec coloca que há letargias que duram 8 dias e mesmo mais. O fenômeno cataléptico apresenta todas as aparências da morte: rigidez, insensibilidade, perda da inteligência, aspecto cadavérico, etc. Essa moléstia, digamos assim, pois é de ordem psíquica, era muito comum na Judéia, onde os enterramentos eram imediatos. E certamente foi o caso de Lázaro, que, vitimado por uma letargia, imediatamente fizeram-no enterrar, permanecendo no túmulo durante a crise cataléptica.
Portanto, Jesus sabia que não havia tido ruptura dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. Uma vez rompido, não há retorno. Se perde ou se ganha, tirando o maravilhoso, o milagre, que contrariam as leis divinas que nos regem? O que perde esse ato de amor que causou tanta comoção? Só podemos concluir com Kardec. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vamos a mais um interessantíssimo fato da pesca milagrosa. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avançai para as águas fundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se romperam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que pouco faltou para que afundassem. O que temos aí? Jesus produziu espontaneamente os peixes onde não existiam? Ou possuidor de perfeições em grau supremo, ou possuidor de percepções em grau supremo, pela dupla vista, viu onde estava um cardume, como coloca Kardec? Podemos concluir. Mas o que importa é o ensinamento sem a necessidade de remontarmos às causas. Será mesmo? Ou temos necessidade para o amadurecimento de aprendermos a interpretar tudo, ou pelo menos quase tudo, tal qual é? Deixar que tudo seja entendido ao sabor da nossa preferência pode fazer de nós pessoas com grandes dificuldades de interpretar a própria vida. Quando nos sentimos vítimas e nos vemos sempre como atingidos, como magoados, podemos estar tendo uma visão distorcida da realidade. Quando nos colocamos como centro das atenções, nos achando merecedores de privilégios, não é a mesma situação? E hoje, em que há mais exposição do que pensamos e entendemos dos fatos que nos circundam, percebemos as grandes distorções que se alastram. É preciso nos exercitemos na conquista do bom senso, da coerência. E essa clareza baseada na verdade, e verdade é verdade, e não de acordo com as nossas inclinações, nos ajudarão a alcançar a fé raciocinada, que nenhum vento, nenhuma chuva poderá abalar. E ter uma visão mais clara não nos leva à frieza, pelo contrário, aquele que se sente sempre perseguido, alvo de tudo e de todos, está muito mais propenso a sentimentos de mágoas e rancores, tornando-se ácido. Já uma visão mais clara afasta o sentimento de vitimização e faz sentir-se acolhido, participante. Vale a pena vermos um texto de Vinícius, Olhos Bons e Olhos Maus, do livro Nas Pegadas do Mestre. Começa com uma passagem do Evangelho.
Os teus olhos são a luz do teu corpo. Se não forem simples e bons, todo o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, bem se a luz que em ti há são trevas. Os olhos são a luz do corpo. É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Se os olhos são bons, seus passos são acertados e seus juízos retos. Se maus, seus passos são dúbios e seus juízos falhos, visto como tudo depende dessa circunstância capital. Ora, é precisamente isso que se observa. Os atos dos homens, a maneira de verem e julgarem as coisas, estão sempre em relação direta com sua moral. Assim como o corpo dispõe dos órgãos da vida, aliás, da vista, para o plano físico, da mesma sorte a alma possui também órgãos visuais para o plano espiritual. E tais órgãos sofrem naturalmente a influência do progresso e da evolução que o espírito vai realizando através dos tempos. É por isso que um mesmo fato pode ser julgado sob diferentes prismas. As facetas de um mesmo acontecimento assumem proporções diversas, consoante a natureza dos olhos espirituais que as observam. Olhos há que só veem o lado mau dos homens e das coisas. São pessimistas e não podem deixar de o ser, porque é uma questão de defeito no aparelho. Por mais que se esforcem, a perspectiva que abrangem é tão acanhada que lhes não permite divisar além. Daí o conduzirem-se muitos por veredas esconsas. Daí a origem dos juízos temerários, das blasfêmias, da covardia moral que conduz ao suicídio, da indolência e desânimo que degradam e aviltam os caracteres. Outros olhos existem que lobrigam sempre a parte sã, o prisma bom de tudo que observam, homens e coisas. Esses são os otimistas. O poder visual de que se acham dotados desgasta o mal, interpenetra-o, visando a divisar o bem que fatalmente há de existir, ainda que em afastadas etapas. O mal é uma contingência, só o bem possui existência real e imperecível. Mas nem todos os olhos se acham em condições de descobrir e confirmar este acerto. Não obstante, é uma verdade. Todos os homens têm uma qualidade boa, qualquer. Mesmo aqueles assinalados com o horrível ou terrível estigma de bandidos e celerados, não deixam de ter lá nos recônditos do coração algo de puro e de belo. No meio das mais densas trevas, existe infalivelmente um ponto luminoso, uma réstia de luz. E como não ser assim, se Deus palpita em todas as obras da criação? Leon Tolstói legou-nos a seguinte fábula, que se encontra perfeitamente nas considerações que acabamos de bordar em torno deste assunto. Jazia um cão morto, já em estado de decomposição, estendido sobre o pedrado de uma rua. Sobre aquele corpo onde se banqueteavam os vermes, esvoaçava e zumbia um enxame de moscas. Todos que por ali passavam levavam o lenço às narinas, deixando escapar um tanto indignados exclamações como estas: que imundície, que asquerosidade, que podridão! Eis que Jesus, transitando a seu turno por aquele local, volve seu doce olhar para as ruínas daquela forma animal que se decompunha e diz: pobre cão.
que belos dentes tinha ele. E foi assim que o justo soube descobrir no meio da podridão alguma coisa cuja pureza e frescor havia escapado às vistas dos demais. É que os olhos dos justos são puros, e por isso só veem o bom e o belo, enquanto que o dos ímpios, embaciados pela malícia, só distinguem o mal e o horrendo. Consideremos, portanto, essas palavras do Mestre. Vê, pois, bem, se a luz que em ti há são trevas. Reflitamos muito sobre todos esses apontamentos que nos chegam, que nos têm chegado, e é importante que percebamos a importância da reflexão. Não basta ouvirmos, assistirmos palestras e mais palestras, se não reflexionarmos sobre o que elas nos trazem, se não buscarmos o desenvolvimento das ideias que elas trazem até nas entrelinhas. Então é preciso que haja um debruçar nesse sentido, para que surta o efeito que esperamos. Porque palavras se perdem. Por mais que fiquemos embevecidos diante de algumas temáticas, de alguns textos que nos levam até as lágrimas quantas vezes, o que sobrará? Se não levar a reflexão a um trabalho íntimo no sentido de explorarmos este conhecimento e trazermos para a nossa realidade, no nosso dia, nas nossas questões, nas nossas vivências. Se ouvimos falar de perdão, é preciso que busquemos trabalhar esse sentimento dentro de nós e percebermos que quantas vezes temos que nos perdoar para perdoarmos o outro. Se ouvirmos falar sobre desenvolvermos este bom senso, essa lucidez, alcançarmos esses olhos bons, é preciso que isso fale alto, nos impulsionando ao desenvolvimento, à conquista desta condição. Porque senão, como chegaremos? E queremos chegar. Acredito que isso seja o que todos estejamos buscando. Então vamos perceber a importância de refletirmos, de nos debruçarmos sobre esses pontos todos que nos chegam através do Evangelho, dessa doutrina abençoada, que nos abre, que nos descortina e pode nos libertar de tantas algemas. Tenhamos uma noite de paz. Olá, uma boa tarde a todos. Hoje nós trouxemos do livro Sinal Verde, que é um livro muito interessante de mensagens de André Luiz através da psicografia do querido Chico Xavier. E esse é um livro bastante rico porque ele trata basicamente das relações nossas, seja com a família, seja no ambiente de trabalho, no comércio, em relação aos parentes difíceis, enfim. Ele traz ali uma série de temas voltados ao nosso cotidiano, né? Então eu achei que seria bem interessante nós trazermos ao longo aí, essa e a próxima semana, alguns desses pontos que o livro aborda. André Luiz, já na introdução, ele nos fala, né, que queiramos ou não, nós afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos.
Daí o imperativo da compreensão, da simpatia, da aprovação e do apoio de que todos nós carecemos, para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Então, se a todo momento nós influenciamos e nós somos influenciados, ele nos traz uma série de apontamentos que nos ajudam a refletir sobre esses detalhes, que parecem coisas pequenas, mas que elas podem ter um impacto muito grande aí na nossa vida. E é dito que o livro é comparado a um precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior, ensaio de imunologia da alma, vacinação espiritual contra a queda nos complexos de culpa, dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão você vai sair. Então, como foi dito agora há pouco, é um livro de bastante importante em que as expressões estão atuais, né? A saúde interior, imunologia da alma, vacinação espiritual, que nos ajuda aí a manter a nossa sanidade mental e espiritual, não é? Então ele fala, por exemplo, ao levantar-se, ele nos diz: agradeça a Deus pela bênção da vida, pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Então vejam, temos ouvido muito sobre isso, agradecer a Deus pela bênção da vida. Nesse exato momento, enquanto nós estamos ouvindo, batendo esse papo, quantas pessoas estão agora em hospitais lutando desesperadamente pela vida, né? Pessoas que gostariam muito de estar no nosso lugar, apesar das lutas que todos nós carregamos. Isso nós não fazemos ideia, né, de que quantas pessoas, por mais que a gente reclame, por mais que a gente pudesse aqui enumerar cada um as suas dificuldades, as suas angústias, mas com certeza há muitos encarnados e há muitos desencarnados que dariam tudo de fato para estar aqui na nossa mesma situação, tendo a oportunidade sagrada da vida, tendo a oportunidade desse momento de ouvir, de falar, de nos alimentarmos, não é? Então é muito importante, como ele nos recomenda aqui, essa gratidão desde que acordamos, a gratidão a Deus pela bênção da vida. E ele fala uma coisa interessante: se você não tem o hábito de orar, se não temos ainda aquele hábito que deveríamos, seria o ideal termos, né? Mas que se não temos esse hábito, que nós pelo menos formulemos ali pensamentos de serenidade, de otimismo, antes de retomar as próprias atividades. Talvez ali mesmo na cama, né, aqueles pensamentos desejando que seja um dia agradável, que seja um dia produtivo, que nós não nos irritemos ali pelos contratempos que são naturais na vida de cada um, né? Enfim, para que a nossa confiança, a nossa fé em Deus, a fé na vida, a fé em nós mesmos, ela seja muito maior do que o nosso medo, do que o nosso receio, porque sem percebermos, muitas vezes nós já acordamos com pensamentos de pressa, de preocupação. Então ele nos recomenda, pelo menos por alguns instantes, se ainda não temos o hábito de fazer a nossa prece, que a gente formule, alimente pensamentos ali de otimismo e de serenidade. Ele diz ainda: antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida, para que a vida nos abençoe. É uma das frases que eu particularmente mais gosto de André Luiz, é essa: abençoa a vida, para que a vida te abençoe. Então fica aí esse convite que ele nos faz, para que desde já a gente já acorde, né, amanhã, né, desde já pensando sobre isso, mas acordemos amanhã com esses pensamentos de otimismo e que a gente abençoe a vida, e que a gente deseja ali que aconteça o melhor, né, pedindo a Deus ali a serenidade, a confiança, alimentando essa fé, porque esses pensamentos, eles vão influenciar todos os que convivem conosco, sejam encarnados e desencarnados, da mesma maneira que esses pensamentos emitidos, eles também vão encontrar essa ressonância que é devolvida ali para nós, né? Então, esse convite que ele nos faz: abençoa a vida, para que a vida também te abençoe. Saudações, ele diz:
Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo com os outros. E quem de nós não gosta ali de ser respeitado, né, de encontrar alguém que seja simpático, que seja afetuoso, que nos dê atenção? Então, da mesma maneira que qualquer um, mesmo aqueles que aparentemente são os mais endurecidos, aparentemente são frios, no fundo todo mundo é humano. No fundo todo mundo tem essa sede ali de ser reconhecido, essa sede de ser tratado ali com afeto, com simpatia. Então, da mesma maneira que nós gostamos, é importante perguntarmos, né? Eu tenho feito isso, né? Eu dou ali, ainda que na correria, será que às vezes eu presto atenção no que a pessoa me fala? Ela sente que eu estou presente naquele momento ali em que ela está falando? Enfim, esse tratamento ali com afeto, com simpatia para qualquer pessoa, né? Sem discriminação de posição social, se aquela pessoa futuramente me vai ser útil ou não, enfim, esse respeito, essa simpatia com qualquer pessoa ali que possa cruzar o nosso caminho. Ele fala sobre a voz, no domínio da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é um dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo de seus próprios sentimentos. Então ele nos convida, né? Observe como que está a nossa voz. Não só aquilo que nós falamos, o teor das nossas conversações, né? Será que somos pessoas que ao longo do dia reclamamos? São palavras ali de reclamação, são palavras ali de tristeza, são palavras de queixa, de crítica, de condenação, né? Então analisarmos não só aquilo que nós falamos, né? Mas também a maneira como nós falamos, porque como ele diz, a nossa voz ela está saturada, ela está carregada do magnetismo dos nossos próprios sentimentos, e não deixa de ser até uma forma de autoconhecimento, analisarmos aquilo que temos falado e como temos ali falado, porque a nossa voz, seja o conteúdo, seja a maneira como falamos, elas revelam aquilo que se passa ali dentro de nós. Então, como é bom quando encontramos alguém que traz ali o otimismo, que alguém que mesmo no aparente caos traz ali uma palavra de lucidez, de calma, de esperança, né? Então possamos ali também usar a nossa voz como portadores de palavras que sejam boas, né? E quando acharmos que não temos nada que seja muito produtivo, é melhor o silêncio. É sempre aquela frase que é interessante, que diz que há muitas situações em que o silêncio, que a palavra é prata, né? Mas em muitas situações o silêncio vale ouro, né? Então a palavra é prata e o silêncio vale ouro em muitas situações. Ele diz também: a voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. E a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. E é verdade, podemos até, a nossa argumentação ela ser coerente, ela ser verdadeira, mas se a nossa voz está descontrolada pela cólera, pela raiva, perdemos ali a razão, agredimos o outro, talvez nem pelo que falamos, mas pela maneira com que falamos. Então é muito comum, até em família, discussões ali em que se abre ali feridas, mágoas profundas, não pelo que o outro falou, mas pela maneira como ele falou. Tanto que essas discussões, depois que passam, a gente tenta lembrar o que foi dito, a gente nem lembra, porque era tamanha ali a raiva, essa cólera, esse descontrole e a troca ali de ofensas, que a gente nem consegue retomar aquilo que foi dito, né? Porque ficou muito gravado, muito marcado, muito doído, a maneira ali raivosa com que a gente ali, até por orgulho e por vaidade, no intuito de nos defendermos, fica ali um ataque sem fim, né? E ele fala então: procure conversar com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da outra pessoa.
né? Ou seja, as situações aqui às vezes difíceis que nos pedem ali uma prece antes, para que nós tenhamos ali a sabedoria e esse autocontrole, para que saibamos o que falar, né? Saibamos os momentos de silenciar, de dar um passo atrás, para que essa raiva, que essa cólera não nos domine, porque nesses momentos a gente fala coisas que a gente nem sente, né? Que a gente nem o que se passa dentro de nós, mas que depois a gente se arrepende profundamente, porque pode criar ali naquela pessoa uma mágoa, uma frustração, que sabe-se lá quanto tempo, né, ou quantas vidas aquilo pode ser sanado. E, enfim, pedir muito a Deus esse exercício permanente para que a gente vá gradativamente controlando esses momentos de explosão que tanto fazem mal a nós e aos outros também. Ele fala no recinto doméstico, olha, nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Então, nunca fale aos gritos. E é interessante essa expressão, abusar da intimidade com os entes queridos, porque pelo fato das pessoas viverem junto a nós, serem íntimas, serem familiares, a gente pode tratar os familiares de uma maneira que nunca tratamos as pessoas de fora, que nunca tratamos amigos, por exemplo. Né? Porque a gente abusa, a pessoa me conhece, ela sabe que eu sou assim, quando casou já sabia que eu era dessa maneira. Enfim, nós colocamos isso até como uma parte da nossa personalidade, do nosso caráter, para justificar ali as nossas atitudes. Então ele nos convida, trate ali as pessoas de dentro da nossa casa da mesma maneira, com o mesmo cuidado que nós procuramos tratar as pessoas de fora, com a mesma gentileza que às vezes temos com as pessoas que não são ali do nosso convívio pessoal, familiar. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Ou seja, abrirmos mão ali em alguns momentos para que haja ali o entendimento, porque senão ficamos ali numa briga eterna para quem tem razão. E fica muito mais uma briga ali de pontos de vista do que propriamente a melhor solução para aquela questão que está em voga, que está sendo discutida ali. Então ele fala, converse, edificando, procurando construir harmonia e procurando achar ali o entendimento. Abstenha de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Às vezes temos um prazer enorme de comentar assuntos que chocam, assuntos escandalosos da vida amorosa, da vida sexual dos outros, né? Mas que não trazem proveito nenhum, nem para nós, nem para os outros, que é um desrespeito ali à intimidade dos outros e situações que a gente nem sabe exatamente se elas são reais e como elas aconteceram. Então ele fala que a gente abstenha, que a gente deixe de fato de comentar esses assuntos escandalosos ou inconvenientes que eles chamam a atenção ali dos ouvintes, mas que eles não trazem benefícios ali. E ele diz que em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Então é muito natural que às vezes a gente divide ali uma situação difícil de doença, seja pessoal, seja de um familiar. Isso às vezes é até necessário como desabafo, mas ele fala, fale o estritamente necessário, porque podemos até cultivar um certo vício de falar sobre doenças, de nos queixarmos, né? E até essas situações de hipocondria, daqueles que vivem nos médicos, que sentem até uma certa necessidade de estarem doentes, né? A pessoa vai ali no médico, ela faz o exame, não dá nada, ela fala, poxa, mas esse médico é um mau médico, né? E os exames deixam claros, exames às vezes detalhados, e a pessoa ela fica ali numa romaria a vários médicos porque ela quer, às vezes, até ter uma doença. Então, até esses dias uma sobrinha que trabalha no SAMU, ela falou que são pacientes poliqueixosos, né? Ou seja, aqueles que se queixam indefinidamente, né? E que isso atrapalha o próprio processo de recuperação, que a pessoa fica muito mais fixada na doença do que na própria cura, do que no próprio tratamento. Então ele nos recomenda, em matéria de doenças, fale, mas fale
o estritamente necessário. Em função do tempo, nós vamos parando por aqui, mas nós podemos continuar ali na semana que vem com esses pontos que são pontos ali aparentemente simples, mas que no dia a dia a gente sabe a influência que eles podem ter. Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, e pedindo por todo o planeta Terra, por todos os que sofrem do corpo, todos os que sofrem da alma, que luz se faça em nossos lares, que luz se faça em todos os lares da terra, em todos os hospitais, presídios, orfanatos, aqueles que se encontram nas ruas. Nosso pedido por obsessores e por obsediados, pelos suicidas, por todos aqueles que pensam em ideias de suicídio. Pai nosso que estais nos céus, está em toda parte. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.